Desde que fez sua estreia em 1963, Doctor Who vem acumulando uma legião de fãs de todas as idades. E ao completar 60 anos em 2023, a série provou que era capaz não apenas de resistir ao teste do tempo, como também soube se reinventar muito bem ao longo desse tempo. E uma dessas reinvenções foi por meio da regeneração do Doutor, que acabou permitindo com que a gente acompanhasse diversas versões do personagem vividas por vários atores diferentes. E eles acabaram dando personalidades únicas pro personagem, além de trazer momentos completamente icônicos que marcaram totalmente a história desse Senhor do Tempo. Por conta disso, nesse vídeo nós vamos passar por uma jornada através das diferentes regenerações do Doutor, para poder explorar e entender como que cada ator moldou e enriqueceu a história desse personagem, trazendo cada um a sua abordagem única que foi amada ou nem tanto pelos fãs. Além de trazer também algumas outras curiosidades sobre a passagem de cada ator pelo papel. Oi, eu sou o Raoni Soares. A ideia para fazer esse vídeo partiu de um inscrito aqui do canal que me pediu que eu fizesse alguns vídeos sobre Doctor Who como uma forma de comemorar esses 60 anos que a franquia acabou de fazer. E mesmo que eu acho que isso seja impossível, só por causa de você ainda não saber, Doctor Who é dividido em dois períodos, sendo que o primeiro vai de 1963 até 1989, que depois disso acabou entrando em um hiato que durou até 2005, que foi quando ela retomou e segue firme até hoje. E a primeira encarnação do Doutor foi feita principalmente pelo ator William Hartnell. E eu falo principalmente porque nesse período ele não foi o único ator que interpretou o personagem. Mas a gente vai elaborar mais sobre isso daqui a pouco. E no começo da sua jornada, o Doutor é um pouco mais duro e arrogante e menospreza totalmente a raça humana, se achando completamente superior a eles. Só que no decorrer das suas aventuras, ele acaba mudando isso e se tornando muito mais humilde. Ah, bom, então assim sim. Que consequentemente acabou de certa forma humanizando o personagem. Só que em 1966, William teve que deixar a série por motivos de saúde. O ator tinha só 50 e poucos anos, mas a sua saúde estava tão debilitada que ele começou a esquecer as falas, o que fazia com que a produção tivesse que gravar uma mesma cena diversas vezes, o que acabava meio que atrasando toda a produção. Foi por conta disso que os produtores optaram por fazer uma mudança drástica, tirando o ator do papel e colocando outro no seu lugar. E para justificar isso, para fazer com que a audiência não estranhasse completamente, eles inventaram a regeneração do Doutor, o que de certa forma acabava tornando o personagem longínquo, sem deixar de fazer todo sentido. É verdade. E ainda durante as primeiras temporadas da série, ainda em 1965, um filme foi produzido e lançado diretamente para a TV, trazendo Peter Cushing como o Doutor, e foi por isso que eu disse que William Hartnell foi principalmente o primeiro ator a interpretar esse papel nesse período. Só que diferente de William, Peter foi Doutor só nos filmes, e essa produção tinha principalmente o objetivo de desenvolver certas histórias que já tinham sido abordadas na série, como a guerra entre os Senhores do Tempo e os Daleks, o que acabou resultando no filme Doctor Who e a Guerra dos Daleks. E ainda em 1966, um novo filme foi produzido e lançado diretamente para a TV, intitulado 2150, A Invasão da Terra. Eu acho que muito influenciado das características de Doutor de William, o Doutor de Peter não ficava muito longe disso, também trazendo uma personalidade muito séria e bem pouco afetiva. Depois da saída de William, foi Patrick Troughton que assumiu o papel, só que o ator já chegou na série com o intuito de não ficar muito, tanto que ele exigiu que seu personagem durasse por só 3 temporadas, o que fez com que ele ficasse de 1966 até 1969. E além disso, ele trouxe um Doutor completamente oposto ao primeiro, sendo totalmente atrapalhado e muito mais engraçado. Sem falar que ele era muito mais amistoso. Legal! E um ponto de destaque dessa reencarnação é que ele tinha uma flauta que ele vivia tocando o tempo todo durante as suas viagens. Trazendo um Doutor bem mais cuidadoso e gentil, Jon Pertwee foi a terceira reencarnação do personagem. Ele era um Doutor cientista que acabou ficando por um período na Terra, que chegou a trabalhar até mesmo na Unity, que é uma organização de pesquisa militar que existe nesse universo. Mas eu acho que um dos pontos chaves desse Doutor é que ele acabou trazendo uma das companheiras que até aquele momento foi mais bem aceita e amada pela legião de fãs. Quem é ela? Sendo ela a Sarah Jane Smith. E a personagem marcou tanto que ela chegou a reaparecer na série anos depois, fazendo algumas aparições especiais no novo período da série. Com base nisso, eu pretendo fazer um vídeo aqui pro canal falando só sobre os companheiros mais memoráveis que o Doutor já teve. Então deixa aí nos comentários se você gostaria de ver esse vídeo.
Diferente do seu antecessor, John saiu da série não pelo motivo de que queria ficar pouco, mas sim porque ele acabou perdendo um amigo muito querido que era um delegado. Isso além do fato de que a BBC acabou se recusando em dar um aumento de salário para ele. Em 1974, Tom Baker assumiu o papel e se tornou o Doutor com a versão mais duradoura na franquia até hoje, ficando de 1974 até 1981. É claro que muito disso se deve ao fato de que o personagem foi simplesmente amado pelos fãs, além de que a série naquela época estava lá no seu auge. Sendo um doutor bem mais humorado e engraçado, ele é muito marcante pelo fato de que ele usava sempre um cachecol colorido, além de também amar jujubas e viver oferecendo elas por aí. Um ponto interessante sobre ele é que a ajudante desse doutor também era uma senhora do tempo. Time Lady Romana era uma recém-formada na academia de Gallifrey, e ela foi mandada com o doutor muito com o objetivo de podar e evitar que ele se metesse em muitas encrencas. O que, conhecendo o doutor, a gente já sabe que não é muito possível. Só que apesar de ser completamente amado pelos fãs, Tom Baker não era um ator muito fácil de lidar nos bastidores. E o próprio ator chegou a assumir isso depois, chegando a causar problema com diretores, escritores e até mesmo os produtores da série. Isso até a chegada de John Nathan Turner na produção, que acabou se tornando um produtor muito querido pelo ator, além do fato de que esse produtor queria elaborar uma temporada muito mais futurista para os telespectadores dos anos 80. Só que mesmo gostando muito dele, Tom acabou saindo, o que acabou dando a Peter Davison em 1981 a difícil missão de assumir esse papel. E por mais que a sua abordagem tenha sido bem mais humilde, charmoso e afável que os seus antecessores, Peter acabou seguindo o conselho de Patrick Troughton, que disse para ele não ficar mais do que 3 anos na produção. Então por conta disso, em 1984 ele acabou deixando a série, só que consequentemente acabou se arrependendo depois. O que eu acho que foi bem feito, porque quem manda ele seguir a opinião dos outros? Até porque se o conselho fosse bom não se dava. Vocês estão doidos! Mas enfim. Então em 1984, Colin Baker se tornou o 6º doutor. E ele já chegou querendo quebrar o recorde de Tom Baker e se tornar o doutor mais duradouro na franquia até então. E não, apesar do sobrenome parecido, eles não são parentes. Esse doutor era muito mais violento, explosivo e extremamente egocêntrico. E na minha opinião, eu acho que isso acabou colaborando para o fato de que ele acabou se tornando o doutor que ficou em menos tempo até hoje. Além do fato de que a sua segunda temporada acabou atrasando para ser lançada, compondo um personagem bem mais espirituoso, extremamente inteligente e até com uma pitada de mistério, Sylvester McCoy foi o 7º doutor. E apesar de ser muito alegre e de boa no começo, no decorrer dos episódios, o seu personagem acabou se tornando muito mais sério, o que na minha percepção talvez tenha sido algum artifício do roteiro para tentar atrair de volta o público, porque nessa época a franquia tinha começado a perder popularidade. O que fazia com que os produtores não soubessem qual seria o futuro da produção. Tanto que em 1989, do nada, a série parou de ser transmitida sem um cancelamento oficial. O que fez com que o Doutor de Sylvester acabasse não tendo um desfecho como todos os outros teve. Isso até 1996, quando Sylvester foi chamado de volta para passar o bastão para Paul Mekigan no filme Doctor Who, O Senhor do Tempo. Só que esse filme não fez muito sucesso, o que eu considero uma consequência do fato da série ter perdido muita força nesse período. Mas apesar disso, o Dr. de Paul foi tão marcante e amado pelos fãs que ele acabou retornando em outras mídias da franquia, como em HQs e audiolivros. Fora que anos depois, esse doutor acabou ganhando um prelúdio chamado O Dia do Doutor. Mas no fundo, a gente queria mesmo era que ele tivesse ganhado uma temporada só pra ele. E depois desse ato de 16 anos, foi Christopher Eccleston quem voltou na reencarnação do 9º doutor, que não é nem de longe a minha versão favorita, e eu não acho ele nem um pouco marcante, e muito se deve ao fato de que o ator ficou no papel só por uma temporada. Oxente! E em uma entrevista em 2010, ele disse que saiu porque não gostava muito do ambiente e da cultura a qual a equipe era submetida a trabalhar. Ou seja, ele teve problemas com a produção. Foi. Gente, não sabia disso não. Foi. Eu acho esse personagem muito inconstante e, na minha opinião, Ai, não! o que torna a passagem dele interessante é a sua ajudante Rose Tyler, que foi outra que marcou bastante na franquia. Em 2005, David Tennant veio com seu doutor muito mais carismático e interessante do que tinha sido o de Eccleston. Cala a boca, vai tomar no cu!
Caraca. E eu puxo muita sardinha pra esse doutor, muito pelo fato de que foi através dele que eu adentrei nesse universo de Doctor Who. Aham, Cláudia, senta lá. E convenhamos que esse doutor é amado não só por mim, tanto que ele ganha em popularidade até mesmo de Tom Baker. E isso mesmo sem ele quebrar o recorde de Tom Baker e se tornar o doutor mais duradouro na franquia. Bem diferente do seu antecessor, essa reencarnação é muito mais inconsequente, impulsiva e até mesmo muito mais engraçada. Não que o doutor de Christopher Eccleston não fosse engraçado, ele até tentava ser. Só que no meu ponto de vista não funcionava muito bem não. Então a gente entra no período do que eu chamo a Era da Gravata Borboleta, trazida por Matt Smith em 2010. Matt foi um dos atores mais jovens a encarnar o Doutor, mas muitos consideram esse período como um retrocesso na franquia, acredito eu que muito por causa da personalidade do personagem, que é muito mais infantil e até mesmo um pouco imatura. Podem me julgar horrores, mas eu acho essa versão muito carismática. E isso nada tem a ver com o fato de que ele traz um dos arcos que eu mais gosto na franquia, mas sim porque ele é bom mesmo. E um ponto interessante é que durante a passagem de Matt tivemos um episódio que era um episódio de comemoração de 50 anos da franquia, onde ele junto com o Dr. de David acabam se deparando com uma versão renegada de suas reencarnações. Foi John Hurt que deu vida a essa versão do Doutor, e ele acabou se tornando uma versão renegada na linha da história do Doutor porque ele tem uma parcela muito grande de culpa na guerra, tanto que ele é conhecido na história como o Doutor da Guerra. Bicho, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado? Se a gente for pela cronologia, talvez ele se encaixe em algum período entre o filme de 1996 e a retomada em 2005. Em 2013 tivemos a 10ª reencarnação, feita por Peter Capaldi. O ator era muito fã da série, o que fez com que ele se empenhasse muito no papel. E ele acabou trazendo um doutor muito mais sério e introspectivo do que seus anteriores, que eu acho que acaba funcionando como um contraponto do Dr. de Matt, trazendo justamente o oposto do que os fãs reclamaram nele. Só que na minha percepção isso acabou tornando ele muito mais chato, o que faz com que eu não goste muito dessa versão. Foda-se. Antes da gente continuar, eu quero pedir pra você deixar o seu like se você estiver curtindo o conteúdo, porque isso é de extrema importância pro engajamento do meu vídeo. Poxa, isso não custa nada e me ajuda demais. Então dá essa moral aí. Em 2017 tivemos a primeira mulher a encarnar o Doutor. E quem acabou assumindo essa bronca foi Jodie Whittaker. Que essa versão do Doutor acabou não sendo muito bem aceita pelo público, que acabou boicotando a primeira temporada da atriz, o que fez com que a sua primeira temporada não fosse muito assistida. Se coloca no lugar dela 5 segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela. Apesar disso, essa doutor tem uma aura muito leve, ela é extremamente alegre, sem falar que é muito inteligente. Ela criou uma chave de fenda sônica extremamente do zero, usando apenas lixo. E eu acho que isso devia valer de alguma coisa. Eu gosto muito dessa versão do Doutor, mesmo que a sua primeira temporada não seja a mais empolgante de todas. E vale ressaltar que durante a sua passagem na série, tivemos a primeira pessoa negra a interpretar o Doutor. Isso porque a atriz Jo Martin deu vida à Doutora Fugitiva. Então eu acho que ela acaba se encaixando aqui como uma menção honrosa. Então agora em 2023 nós tivemos Ncuti Gatwa assumindo esse posto. E se você já assistiu o segundo vídeo que eu fiz aqui pro meu canal, onde eu falo algumas curiosidades e fatos sobre essa franquia para quem ainda não conhece ela, você sabe que lá eu pronunciei o nome do ator completamente errado, o que de fato não tem absolutamente nada a ver com o vídeo em questão. Mas mesmo assim eu queria trazer essa informação. Eu ainda não assisti nenhum episódio da temporada de Ncuti, então eu não posso falar muito sobre a personalidade que ele compôs pro personagem. Mas o que eu posso falar é que ele é o primeiro homem negro a interpretar o papel. Além do fato de que ele também é a primeira pessoa fora do Reino Unido a interpretar o Doutor. Sem falar que com 31 anos hoje, ele se encaixa muito naquela categoria de atores mais jovens a interpretar o personagem. A entrada de Ncuti pro hall dos doutores só aumenta ainda mais a longevidade e as possibilidades dessa franquia maravilhosa, aumentando ainda mais a representatividade nesse universo imbatível e cada vez maior. E embora cada um desses atores tenha trazido abordagens completamente únicas e diferentes, deixa aqui no comentário qual deles é o seu favorito, que eu quero muito saber. Acho que já ficou claro, mas o meu favorito é a versão do David Tennant, que me pega muito na questão afetuosa pelo fato de que foi através dele que eu adentrei nesse universo. Se você chegou no meu canal através desse vídeo, já se inscreve se curte conteúdo sobre séries, filmes e desenhos. E nós nos vemos na próxima. Tchau!